Graças a Deus, nós estamos juntos. Eu tendo o direito e o prazer de estar entrando em sua casa, levando a palavra do Senhor. E é um momento muito oportuno para todos aqueles que me escutam e vai participar também desse vídeo. Então eu peço que você deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra. E hoje é uma das coisas, eu poderia até dizer que a coisa mais fácil do mundo hoje é ouvir a palavra de Deus. Você tem todo o material disponível. As pessoas têm todo o material disponível, tem a televisão, tem o smartphone, Facebook, tudo para ouvir a palavra de Deus. Mas o inimigo das nossas almas, ele tem tomado o tempo de muitas pessoas através da mídia. E não importa a quantidade, importa a qualidade. Importa que a gente busque o Senhor. Amanhã não nos pertence. E com isso, muitas pessoas vêm perdendo a sua oportunidade de viver uma vida como Jesus falou lá em João 10, parte B. Ele disse: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Prezado amigo, para mim é uma grande satisfação saber que você está me ouvindo esse pouco minuto e também que vai compartilhar. Tem alguém que tem tudo para ter uma boa vida e não está vivendo porque confundiu uma palavra que Salomão deixou escrita. Ele diz: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Muitas pessoas pensam que servir a Jesus é entrar numa colônia penal, é ser cortado todos os direitos de alegria, de parceiro, nada disso. Viver uma vida livre é viver uma vida com Jesus. Foi isso que ele falou lá em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já vi pessoas dizendo: mas eu sou liberto, tudo que eu quero fazer na vida eu faço. Mas tem uma coisa que você não consegue fazer, é atrasar o relógio de Deus na sua vida, na minha vida. E nós estamos vivendo os últimos dias da história cristã aqui na Terra. Não sei se mais vai para todo mundo, para aqueles que creem, esses está chegando o tempo dele. E os que não creem vão permanecer. Talvez você pergunte: como? A Bíblia explica. E eu quero usar como texto hoje o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. O título é A Carta à Igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, onde após o Pentecostes Paulo entrou lá e levou a palavra, e foi feito um grande trabalho para Deus ali naquela cidade. E o pastor trabalhava com toda a intensidade. E muitas vezes o trabalho em demasia, seja de que lado for.
Ser cristão em demasia vai perturbar a sua vida. Você tem que ser um cristão de acordo com Cristo, com a sua chamada. Não aquele que eu penso. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Primeiro, nós não fazemos nada. Deus nos usa para a gente poder fazer. E aqui o próprio Jesus diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candelabros. Aí o que foi que o Senhor falou 2? Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus que põem às provas e os que se declaram opostos e não são, descobrir que são mentirosos. Aí ele continuou: você tem a perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Todo esse trabalho positivo que a pessoa faz, Deus está acompanhando. Seja você com cargo eclesiástico, ou seja você como membro do corpo de Cristo. Aí ele fala aqui, essa palavra o Senhor dirigiu-se ao pastor dessa igreja que estava em Éfeso. Tenho, porém, contra você o seguinte: com todas essas obras que o pastor tinha, ainda tinha algo que o Senhor tinha contra ele. Ao Senhor Jesus disse: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte e pratica as primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Nós podemos ver aqui que esse pastor, ele era autêntico na obra, fazia a obra com dignidade. Agora teve um caso, a igreja cheia, número grande de seguidores, mas ele tinha esquecido o primeiro amor ao Jesus, ao Senhor Jesus. O que é que significa? Quando a pessoa trabalha para o Senhor, que perde o primeiro amor, deixa de trabalhar como filho ou como servo e trabalha agora como uma pessoa que faz um trabalho por obrigação. Não vou só porque eu tenho a obrigação de fazer isso, não. Para o Senhor não é desta maneira. Nós temos que trabalhar com a mesma intensidade, seja na chuva, no sol, seja no dia de paz, no dia de tempestade, no dia turbulento. Nada pode afetar a nossa fidelidade ao Senhor, o nosso amor profundo. Esse amor, ele nasce no dia que você conhece ao Senhor e começa a caminhar em seus santos caminhos. Aí o Senhor aprova esse trabalho. Mas se tiver qualquer deslizezinho, ele acusa. Ainda bem que ele disse aqui, o pastor disse: arrepende-se. Deus não quer condenar ninguém, mesmo sendo cristão, que não esteja fazendo a obra com dignidade. Não. Ele quer que haja um arrependimento, voltar ao primeiro amor e continuar fazendo. Muitas vezes que nos tira do primeiro amor de Cristo são os compromissos, a irresponsabilidade, problemas familiares, a busca atrás de fortunas. Às vezes também é almejar algo que o Senhor não prometeu. Isso faz com que a pessoa
perca o primeiro amor. Jesus chamou alguém para segui-lo, e é até uma parábola que ele fala sobre isso. Se eu casei agora e não posso lhe seguir. Chamou outro e disse: eu também não posso lhe seguir, porque eu comprei uma propriedade e estou investindo nela e não posso. E outro apresentou dinheiro. Eu estou com uma fortuna grande e não posso lhe seguir. Então tudo isso tira o primeiro amor de Jesus da vida de qualquer pessoa que assim pratica. O bom do cristianismo não está aqui ainda não. Isso aqui é apenas uma faculdade espiritual, aonde você está aprendendo a deixar tudo aquilo que antigamente se fazia por ignorância a palavra de Deus, por não conhecer a vontade do Senhor. E agora nós estamos sendo educados, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos de rei. Automaticamente o filho de reis é príncipe ou princesa. E assim sendo, nos céus você vai estar na presença do grande rei. E nós não podemos fazer vergonha a ele. Principalmente isso. Quem não entrar, não for aprovado, não vai conseguir estar ao lado do rei. Eu tenho assistido vários depoimentos de QBN e o relatório de pessoas que tiveram a oportunidade de passar alguns minutos junto com o Senhor na glória. Preste atenção, não estou falando que as pessoas têm ido até Deus, não. Eles têm tido um tempo junto da pessoa de Jesus Cristo, lá na glória. E lá o Senhor tem se revelado de várias maneiras, mostrado coisas extraordinárias, e isto é maravilhoso. Só quem sabe o que é um primeiro amor é quem nunca amou. Você sabia disso? A pessoa que vive trocando de amor não sabe o que é amor, sabe o que é aventura. Eu estava assistindo ontem com a missionária, minha esposa, o testemunho do reis muçulmano da Arábia Saudita. O pai dela riquíssimo, tanto poços de petróleo, tudo isso. E lá tem uma polícia secreta muçulmana que presta atenção o que aquela pessoa, como está se comportando no islamismo. E tudo que faz, até para tomar banho, tem que ter uma pessoa ao lado para ver se tu está fazendo outra coisa. E aí? Mas quando Deus põe os olhos numa pessoa, a pessoa pode estar aonde estiver, Ele salva, Ele busca, Ele providencia um meio para que a pessoa tenha um encontro com Ele. E o pai dela recebeu um convite para ir para a França. E ele foi com a comitiva dele. E lá ela teve a oportunidade de dormir em um quarto separado. Porque quando ela estava em casa, apesar de ser uma casa grande, muito grande, ela não dormia só. E lá ela ficou. Quando ela entrou no quarto, ficou parado, o tamanho daquele quarto. E aí ela começou a verificar as coisas, de mirar.
E o Espírito de Deus já começou a trabalhar na vida dela a partir dessa viagem. Essa viagem não foi programada só pelo Pai, foi programada por Deus. E através do Espírito Santo, ela chegou nesse quarto, tinha um baú, e ela começou a remexer esse baú e encontrou um livrozinho preto com um nome dourado em cima, Bíblia Sagrada. Quando ela abriu a Bíblia, ela defrontou com um versículo que Deus falava claramente com ela. E ali ela não dormiu mais, passou a noite todinha lendo a Bíblia. Voltou, guardou a Bíblia, escondeu, voltou para a Arábia e lá guardou ela em um lugar que ninguém imaginava que alguém encontrasse. Tem uma coisa que a pessoa deve ter muito cuidado, que quando Deus se revela para nós, o diabo usa dele para descobrir a nossa intimidade com o Senhor. Para nós resta uma esperança muito grande, saber que Ele nunca vai vencer a Deus e muito menos aquelas pessoas que escolhem a servir ao Senhor. Em resumo, a irmã foi visitar ela e encontrou essa Bíblia, chamou o pai, e o tio dela com uma capa tão grande, né, que ela caiu no salão. E foi a julgamento e foi condenada a ser cortada a cabeça dela. Mas ela já estava com a semente entranhada no seu coração. Quem tem a semente de Deus plantada em seu coração, não tem nada que venha afastar a pessoa desse santo caminho. E levaram ela para o presídio, botaram num quarto pequeno e disseram que há tantos dias você vai ser degolada, decapitada. E o que é que acontece? E ela começou a contar, -3, -2, e amanhã era o dia dela. E ela, quando foi à noite, ela disse que tinha uma janelazinha de grande assim, de ferro. Ela olhou para o céu e disse: Senhor Jesus Cristo, se o Senhor verdadeiramente existe, se o Senhor verdadeiramente me ama e que me quer trabalhando para o Senhor, me tira deste lugar. E ali ela ficou. E ela disse, quando foi por volta de meia-noite, um claro começou a brilhar no céu como uma estrela, foi aumentando, aumentando, até que encheu aquele lugar onde ela estava. O quarto foi todo iluminado pela glória de Deus, e o Senhor estava no centro desse claro. É como está escrito, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Jesus disse: minha filha, eu vou lhe tirar daqui. E conversou muito com ela, explicou, ensinou, e disse: eu tenho uma obra grande para você fazer, sua vida vai ser. Preste atenção, bem atenção. Você que está me ouvindo, preste bem atenção a isso. Quando foi por volta de 1 para 2 horas da manhã, aquele portão que era de ferro pesado se abriu espontaneamente. A primeira escolta de soldados que estava mais adiante estava em um sono profundo. Abriu-se mais 3 portões e a porta principal que dava para a rua. E quando chegou na porta, já estava um táxi parado esperando ela. E ela dali não foi mais nem em casa. Pegou o documento dela, tudo, o documento estava preso, chegou, estava lá em cima do balcão do grupo. E ela pegou o
passaporte dela tinha vários carimbos de viagem. Quando ela pegou o passaporte dela estava limpo. E ela chegou, comprou uma viagem para a Alemanha. E lá o Senhor providenciou um rapaz, missionário. Ela entrou para uma escola missionária e aí começou a trabalhar no Evangelho. E esse próprio missionário que ela conheceu, posteriormente se tornou-se esposo dela. E aí começaram a trabalhar junto e fizeram grande obra. Então, quando Deus tem um plano em uma vida, aceite esse plano. Só Deus sabe o que Deus tem na sua vida. Você que está me escutando, que tem deixado para outro dia. Não, depois eu vou, depois eu tomo minha decisão. Não faça isso não. O dia de amanhã não nos pertence. É hoje. A palavra de Deus diz: se hoje ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Ou seja, não rejeite a palavra de Deus. Eu estou apenas com 55 anos de Evangelho, 45 anos de ministério, de altar, e já presenciei muitas coisas em minha vida e na vida da minha família. Se fosse para mim fazer escolha, eu já tinha desistido há muito tempo. Mas a cada dia que vai se passando, eu sinto que o Senhor tem se revelado de uma maneira mais real em minha vida. E eu fui chamado para fazer o sucesso. O que Deus tem de bom para mim, para você, não é aqui, é lá na frente. Você sabia o que faz as pessoas mais temer a seguir Jesus? É o medo da morte. Quem conhece, por exemplo, se eu quero ir para um país estrangeiro, se eu vou sofrer muito, porque eu só sei falar meio português e muito mal. Mas se eu for para um país aí da Europa, qualquer outro país, e vá para uma boa escola, estudar, me aplicar, tudo isso, ter um mapa, saber onde eu vou, quais são os costumes, a cultura de lá, me adaptar a isso aí, antes de eu ir para lá, eu não vou ter nenhum tipo de problema na minha vida, porque eu já aprendi. Então, o medo que as pessoas têm do Evangelho, de seguir Jesus, claramente falando, é o medo de morrer. Mas como será morrer? Na hora que você aceita Jesus, você já morreu para o mundo e nasceu para Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meu amigo, amiga, você que está me ouvindo, você tem que buscar ao Senhor. Não é uma placa, não é um nome, é a Bíblia Sagrada. Esta aqui é o mapa que nos conduz até o céu. Este aqui é um dicionário que nos ensina a gente compreender toda a linguajar de Deus. Isso daqui é o nosso alimento que nos dá força para caminhar. Este daqui é uma faculdade que nos credencia a termos uma nova identidade. E quanto mais você conhece Jesus, mais você ama Ele, mais você se apaixona por Ele. Desses 55 anos de Evangelho, eu já tive prazer de ver muitas coisas grandes da parte de Deus.
Também tem um ministério carregado de milagres, coisas grandes. Talvez você me conheça e diga, mas desde que eu vivi aqui na situação, sim. Aí onde está todo o segredo. Todo mundo pode estar perto de qualquer pessoa de multidão que você quiser. Agora, eu vi que você está perto de uma autoridade de nome e de calibre de vergonha. Você não consegue. Eu duvido você estar perto de um presidente de um país. Não vai. Aqui hoje, você, aos meus olhos, você está me vendo só, mas aqui estou na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui na responsabilidade de levar a palavra às pessoas. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Tudo que é fácil não presta. O que é fácil você encontra em qualquer banca você encontra. Eu quero ver você encontrar ouro à beira das calçadas, não encontra. Então, quanto mais a gente vai chegando ao Senhor, mais as lutas vão chegando. Só quem sabe que a gente vai para o céu é duas pessoas, três pessoas. Primeiro, Deus. Segundo, a pessoa. Terceiro, Satanás. Ele olha para a pessoa indignado, porque ele perdeu mais uma alma, ou mais uma alma que ele perdeu. E a cada dia que se passa, nós estamos nos aproximando do Senhor. Acontece duas coisas: ou o Senhor vem buscar o seu povo, ou prepara aquele que chegou o seu tempo e ele leva para a glória. Nós sabemos, aquela pessoa que serve a Jesus, ele sabe para onde vai. Ele está consciente. Sabe por que ele sabe? Porque quem ensinou o caminho, nós criamos esse caminho e não olhamos para as veredas desses caminhos. Não. Quando ele fala lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele ditado que usa muito, todo caminho leva a Deus, isso é mais uma jogada de Satanás para tirar muitas pessoas dos caminhos do Senhor. O caminho que leva a Deus é Jesus. Agora está pensando que é fácil? Não é. Não vou enganar você, não é fácil. Aliás, você fazendo um comparativo entre ir para o céu e ir para o inferno, ir para o céu é mais fácil do que ir para o inferno. Sabia disso? Sabia? Pois é. Para ir para o céu é mais fácil do que ir para o inferno. Porque para ir para o céu basta você negar a você mesmo, entregar a sua vida ao Senhor, aceitar Ele como seu Senhor e o seu Salvador, se arrepender dos seus pecados, ser batizado para sepultar os pecados, e daí por diante você está só esperando o carro da glória passar para te levar. Já para o inferno, para a pessoa que o inferno não é que é difícil. Tem que aprender a mentir, tem que aprender a se prostituir, tem que aprender a roubar, tem que aprender a bater macumba, tem que aprender a viver nas drogas, tem que aprender a usar a falta de respeito aos pais, tem que aprender a trair e envergonhar os filhos, a esposa e os demais. Tudo isso tem que aprender a pegar o baseado, tem que ter a vida alheia, tem que defraudar, tem que tirar o dinheiro público das pessoas, tem que fazer tudo isso. E quando faz tudo isso, aí pronto, é que pode ir para o inferno. Dá para que vai fácil. Aquele moço que estava lá na cruz, ao lado de Jesus,
Ele disse apenas uma palavra, que era aquele moço. Criminoso, tudo que eu falei aqui, ele fazia, ou talvez até mais. Mas ele reconheceu que a justiça de Deus estava se cumprindo sobre ele, pelos atos que ele fez. E ele disse apenas uma palavra para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Mas antes ele disse ao amigo dele: rapaz, nós estamos aqui porque nós roubamos, matamos, fazendo isso e aquilo. Esse nenhum mal fez. Aí ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E o Senhor Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É fácil, é fácil. Eu acho maravilhoso como Deus trabalha. Deus tem trabalhado até na vida desse Papa que assumiu agora, fazendo a limpeza dentro dos locais aonde ele celebra a missa, e realmente colocando toda a honra, toda a glória naquele que morreu por mim, por você, por nós, aquele que assumiu todas as nossas culpas, aquele que tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pesaduras nós estamos sarados. Agora tem que haver renúncia. Se você não renunciar, você não consegue. E uma coisa que eu quero lhe falar para a gente terminar: olha, Deus não está preocupado com o que você fez, está fazendo ou está programado a fazer. Ele está preocupado com a sua alma, com o seu espírito, para que você tenha vida. Você sabe, meu amigo, minha amiga, você foi feito à imagem, conforme a semelhança do Deus Todo-Poderoso, do grande Eu Sou. Isso, ele ainda continua com nessa mesma intenção. Ele não desprezou a sua obra, ele não descartou, ele sacrificou o seu próprio filho para salvar a sua imagem e a sua semelhança. Então, prezado amigo, prezado ouvinte, talvez você esteja padecendo com a enfermidade incurável, talvez esteja numa situação difícil, passando por um problema difícil, mas eu lhe digo nesta noite, Jesus certa vez falou lá no livro de Mateus, capítulo 18: vinde a mim, 16, 18, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus quer te tirar dessa situação. Jesus quer resolver este problema. Jesus quer te libertar. Outra coisa, não pense que Ele está preocupado em olhar um centavo que está no teu bolso ou do banco, seja onde for. Sabe por quê? Porque tudo que existe aqui é dele. Dele. Tudo. E ninguém daqui vai conseguir levar nada. Nem o sal não leva nem a lembrança daqui, de jeito nenhum. Então foi um prazer estar com vocês nesse pouco momento. Peço que Jesus te abençoe, te fortaleça, faça você abrir os olhos para a realidade e viver uma vida plena, e não deixar o primeiro amor na sua vida. Talvez você diga: missionário, você soubesse a minha vida como está. A mim não interessa, eu quero que você pegar a sua vida e você entregar na mão do Senhor, porque aí Ele tem o poder para resolver tudo o que você precisa. Eu não sei como foi esse dia na sua vida, mas eu sei
o que vai acontecer a partir deste momento se você entregar a sua vida ao Senhor. Você diga, mas talvez eu já sou do Senhor. Não é eu ser do Senhor, é o Senhor ser nosso. Ele nos aceitar como filho. Então, meu amigo, eu te peço, passa esse vídeo para quem você conhece, colega de trabalho, colega de escola, para o professor, para o diretor, para o soldado, seu comandante, ao seu patrão, ao seu empregado. Jesus tem um plano grande na sua vida. Ele está te convidando. Jesus te abençoe e te guarde. Esse é um abraço do missionário Luciano.